Olá, meninos. Preste bem atenção, alunos e alunas do 8º ano. Vamos entrar num assunto que é complexo. Complexo demais. Certo? A gramática diverge muito acerca desses assuntos. Predicado e sua classificação. Certo? Predicado e sua classificação. Página 43, certo? Acompanhem comigo a explicação e o módulo de vocês. Eu vou pedir que a câmera venha aqui mais para frente. O módulo de vocês, ou o livro didático, como queiram pronunciar, eu prefiro pronunciar livro didático. Ele trabalha bem sintético, mas bem objetivo, que é o suficiente para vocês aprenderem. Preste bem atenção. Ele vai lhe dar o conceito de predicado, predicado verbal, predicado nominal. E por último, predicado verbo nominal. Por enquanto, nós vamos se ater a isso aqui. Predicado verbal e predicado nominal. Certo? Olha a proposta que o módulo deixa bem enfático, bem nítido, para você ou vocês se atenarem acerca disso aí, certo? Vejam só, ele dá o conceito de predicado, que praticamente ele é dividido. Falou em predicado, você tem que logo abrir a mente, abrir o raciocínio. Que tipo de predicado? O verbal, o nominal ou o verbo nominal? Que normalmente se usa ou verbal ou nominal, mas sempre existe em algumas frases que eles classificam, os gramáticos é quem classificam, de verbo nominal. Algumas frases, isso não está tão explicado ainda na gramática. É tão tal que os linguistas na UFAL, nas universidades, questionam muito esse assunto. Certo? Mas vamos lá. O que é o predicado nominal? No livro didático, é imprescindível você notar que ele diz que o predicado nominal expressa um estado ou uma mudança de estado, certo? O predicado nominal, um estado ou uma mudança de estado. Logo, nós aprendemos em aulas anteriores que estado ou mudança de estado, isso tem tudo a ver com os verbos de ligação. Preste bem atenção, vocês têm que lembrar-se dos verbos de ligação. Localizou na frase um verbo de ligação, o ser, o estar, continuar e tantos outros. Inclusive, o livro didático colocou aqui, vários livros de ligação. Vários verbos de ligação. Ok? Localizou esses verbos de ligação na frase. Logo, nós vamos ter o sujeito, o verbo de ligação e o predicado. Esse predicado nunca vai ser verbal, vai ser um predicado nominal, porque ele está predicando o sujeito do verbo. O grande segredo para você descobrir na frase se o predicado é nominal, a primeira coisa que você tem que saber são os verbos de ligação. Olha como um assunto de língua portuguesa, um assunto liga ao outro. Um assunto está ligado com o outro, certo? Verbo de ligação, quando se tem uma frase, depois do verbo de ligação, só pode existir um predicado nominal. Vai ter exceções. Na gramática sempre tem exceções, mas por enquanto vamos se ater a isso aqui, certo? Tem um verbo de ligação na frase? Obviamente tem um verbo, antes do verbo tem um sujeito, se for na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Depois do verbo de ligação, o que deve vir normalmente é um adjetivo que vai adjetivar aquele sujeito. Certo? Preste bem atenção. Sua mãe e eu estamos bem. Olha, estamos é o verbo estar. Implica um estado. Bem já implica dizer o estado que a mãe
e eu estamos bem. Bem, quem é que está bem? Mãe e eu. Ok? Estamos bem. O verbo estar aqui não é um verbo de ligação? Logo eu tenho que localizar o verbo. Se eu saber quais são os verbos de ligação, o assunto é predicado, então só vai ser predicado nominal. Certo? Só vai ser predicado nominal. Eu tenho que localizar o verbo de ligação. Ah, esse predicado aqui é verbal ou é nominal? Estou na dúvida, professor. Ah, mas o verbo aqui é de ligação. Então o predicado só pode ser nominal. Ok? Basicamente isso. Agora, vamos para o predicado verbal. É simples. Se o verbo não é de ligação na frase, na estrutura frasal, não é de ligação, só pode ser o quê? Só pode ser verbal. É incrível que o predicado verbal, que é o assunto que nós estamos estudando, o predicado verbal, diferentemente do nominal, ele implica ações, acontecimentos ou fenômenos da natureza. Bom, o que não pode existir nele é um verbo de ligação. Se existir na frase um verbo de ligação, é o predicado nominal. Certo? Agora vamos para o conceito. O que é um predicado nominal? Certo? Ele é composto por verbo de ligação. Aí está aí os exemplos. Certo? E ele exprime estado ou mudança de estado. Certo? Estado ou mudança de estado. O predicado verbal é aquele que implica acontecimentos. Como é que eu sei que o predicado é verbal? Só basta não ter nesta frase nenhum verbo de ligação. Se houver verbo de ligação, o predicado é nominal. Se não tiver verbo de ligação, só pode ser predicado verbal. Ok? Estamos entendidos? Que Deus vos abençoe.